Quem fala é Thaís Petrov. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de confiança. Quero trazer primeiro uma analogia de um livro que por sinal é muito interessante, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Talvez você já tenha visto algum TED dela. Se não viu, vale muito a pena realmente ver. O que ela cita nesse livro que tem a ver com a confiança? Ela conta de uma experiência da filha dela, onde a professora da filha dela, sempre no início do ano, colocava um pote transparente, um pote de vidro, com bolinhas de gude ao lado. E toda vez que a classe se comportava bem, cumpria com os combinados, ela adicionava algumas bolinhas de gude dentro deste pote. E toda vez que a classe não cumpria com os combinados, as pessoas não se comportavam bem, ela retirava algumas bolinhas de gude. Você consegue ver alguma similaridade com relação à confiança? Então, é assim que a gente constrói a confiança. Primeiro tem uma base de a gente dar um voto de confiança, ou seja, o potinho e as bolinhas de gude já estão lá. Então, quando a gente se abre para começar a construir algo com alguma pessoa, se a gente nem se abre, não tem nem a possibilidade de começar a construir. Então, existe uma pré-confiança, digamos assim. E o que vai acontecendo? Conforme essa pessoa vai tendo atos de gentileza, conforme você vai se sentindo olhada por ela, conforme você vai percebendo que ela te escuta, que quando você compartilha algo com ela, ela guarda o seu segredo, de que ela leva em conta realmente os seus sentimentos, o que você vai fazendo? Você vai colocando aos poucos bolinhas de gude no pote desta pessoa e a confiança com ela vai crescendo. E acontece o mesmo quando, por exemplo, essa pessoa atrai a sua confiança. De que modo? Você, por exemplo, conta um segredo para ela e você fica sabendo que isso chegou nos ouvidos de outra pessoa. Quando você se abre com ela e aí você sente que ela não levou em conta realmente os seus sentimentos, que ela desdenhou de alguma forma, que ela não valorizou o que você contou. Quando você, por exemplo, conta com essa pessoa para algo e você não recebe a atenção, a ajuda que você gostaria, então o que acontece nesses momentos? Essas bolinhas de gude, elas vão sendo retiradas. No livro Casamento à Prova de Traição, o autor cita algo muito semelhante. Ele fala de banco do amor, onde tem um saldo que vai sendo acrescentado a cada vez que essa confiança vai crescendo e vai sendo sacado a cada vez que acontece algo, quando essa confiança vai baixando. A ideia é exatamente a mesma. E o que acontece, por exemplo, quando a gente se sente traído? Existem traições de vários níveis. E dentro, por exemplo, desse livro da Coragem de Ser Imperfeito, ela cita, inclusive, que a maior traição, e que a primeira, inclusive, não é nem quando a gente, por exemplo, descobre que, por exemplo, uma pessoa que a gente gosta muito se relacionou com outra pessoa ou mentiu. A primeira traição é quando a pessoa começa a se descomprometer com a outra. Ela começa a tirar o pé, ela começa a não se importar mais, ela começa a não dedicar mais energia, atenção para aquela relação. Essa é a primeira traição que acontece. E aí quando você vai, por exemplo, dizer para a pessoa, mas tá diferente, você tá diferente, não tá como era antes, a pessoa muitas vezes nega e aí ainda te tira de louca. Isso é alguma coisa muito, muito tóxica, muito prejudicial. Então, se em algum momento você estiver passando por isso, que seja em qualquer uma das duas posições, avalie isso realmente, se vale a pena continuar, porque isso é muito tóxico para ambos os lados. E aí, o que acontece então? Por que dói tanto quando a gente fala de traição? Porque imagina que o saldo, por exemplo, dessa conta, ou esse potinho de bolinhas de gude está muito cheio. E de repente, de uma hora para outra, esse potinho de bolinhas de gude, ele cai no chão e se quebra. Ou você retira todas as bolinhas de uma vez, porque a pessoa fez algo que você se assustou, que você ficou surpreso e de repente arrancou todas essas bolinhas de confiança. Ou de repente o saldo bancário desse banco de amor, ele fez assim, ó. Então é um baque, é um choque, porque existia realmente algo positivo ali e de repente isso é bruscamente retirado. E é por isso que a gente se sente tão sem chão quando a gente é traído, seja da forma como for.
é algo realmente muito tóxico e muito prejudicial. E como se constrói, então, aos poucos a confiança? O psicólogo John Gottman, ele cita num artigo para o site da Universidade de Berkeley, ele cita algumas situações muito interessantes para a gente ir observando como a gente pode ir construindo isso. Ele cita um exemplo, ele na verdade diz que existem algumas situações que ele chama de portas entreabertas, onde existe uma fresta ali de uma possibilidade de acontecer algo positivo ou negativo. Como assim? A todo momento a gente tem pequenas situações onde você pode reforçar esta confiança, onde você pode retirar essa confiança. Lembrando, né, do banco de amor ou das bolinhas de gude. Então ele cita, por exemplo, uma situação onde você pode ter se preparado, se organizado, por exemplo, para assistir um filme naquele momento que você queria muito, ou ter um tempo para ler um livro que você quer muito ler, e de repente você passa na sua casa e vê a sua namorada, ou o seu namorado, o seu marido, a sua esposa triste. Você percebe ali pelo semblante da pessoa que a pessoa tá quietinha, tá triste. Naquele momento você pode tomar uma decisão. Olhar e pensar: ah, não, mas eu me programei, né? Eu quero assistir o meu filme, ler o meu livro, então eu vou lá fazer isso. Você perdeu uma oportunidade de acrescentar o saldo no seu banco de amor, ou, por exemplo, de colocar algumas bolinhas de gude a mais naquela relação com aquela pessoa. Se você, por exemplo, escolher naquele momento olhar para aquela pessoa porque você percebe que ela está precisando realmente, ir lá, tirar um tempo, sentar ao lado e perguntar: o que está acontecendo? Eu acho que você está triste, tá tudo bem? Aquela pessoa vai se sentir percebida, reconhecida, vai se sentir importante, vai se sentir vista. E aí com isso, certamente, aumenta o saldo de amor naquela relação daquela pessoa para com você que foi ali olhar, se preocupar, dar atenção para aquela pessoa. E é assim, nessas pequenas situações no dia a dia, onde a gente vai construindo realmente o aumento dessa confiança, dessa proximidade, dessa intimidade, ou vai retirando. Então fica aqui a dica: espalhe essa informação, porque informações boas são sempre interessantes da gente passar à frente. Gentileza gera gentileza. E são assim que essas sementes, sendo plantadas em diferentes lugares, elas vão brotando e as relações humanas realmente vão melhorando. Então fica esse recado aqui de hoje. Se você tiver alguma coisa que você queira comentar, eu sou toda aberta para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Um grande abraço e até!